Oi, turminha, dando continuidade ao capítulo 10 da apostila de ciências. Na nossa aula anterior, nós vimos que todas as misturas são chamadas de dispersões e que as dispersões elas têm diferentes classificações de acordo com algumas características, entre elas o tamanho das partículas. Então, nós vimos que as soluções elas têm partículas menores que 1 nanômetro. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre as dispersões coloidais ou coloides, em que as partículas aí variam de 1 a 1000 nanômetros. Bom, até o momento nós estudamos diferentes tipos de misturas, caracterizadas por sua homogeneidade aí, ou seja, por terem uma aparência uniforme aí, uma única fase. Em todas elas havia pelo menos um componente que atuava como solvente e outro como soluto, dando origem às soluções. Mas será que todas as misturas que parecem homogêneas realmente podem ser caracterizadas assim? Nós vamos ver que algumas misturas parecem soluções verdadeiras porque elas têm uma aparência homogênea, mas quando elas são analisadas de forma mais cuidadosa e com o uso do microscópio, na verdade elas são heterogêneas. Tá? Então nós temos aí como exemplo o leite. Se nós pegarmos um copo de leite, aparentemente ele é uma mistura homogênea, Eu não consigo distinguir outras substâncias ali presentes no leite. Mas se eu levar esse leite ao microscópio, nós vamos ver que, além da água e de gotículas de gordura, eu tenho outros componentes como açúcares, proteínas. Então, embora ele pareça homogêneo, ele é, na verdade, uma mistura heterogênea. A mesma coisa acontece com a maionese. Se eu observar um vidro de maionese, eu vou dizer que ele é uma mistura homogênea, Eu não consigo identificar os ingredientes ali na maionese. Mas se eu levar a maionese ao microscópio, nós vamos ver que é possível visualizar a gordura, a água, que compõe aí a maionese, semelhante ao que acontece com o leite. A mesma coisa no caso do sangue. Se eu observar uma gotícula de sangue, eu vou falar que é uma mistura homogênea, não é? Eu consigo identificar outros componentes do sangue somente a olho nu? Não. Mas o sangue analisado no microscópio, nós vamos ver que ele contém, além do plasma, que é a parte líquida, ele contém as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, os leucócitos, que são os glóbulos brancos, as plaquetas. Então, embora pareça uma mistura homogênea, o sangue é, na verdade, heterogêneo. Então, os coloides são misturas que parecem homogêneas, mas que, quando analisadas de forma mais cuidadosa, nós percebemos que elas são heterogêneas. Aqui alguns outros exemplos de coloides, a tinta usada para pintar parede ou em obra de arte, a gelatina, se eu observo uma gelatina, ela parece homogênea, mas se eu for analisar ela, nós vamos ver que ela tem açúcar, ela tem o corante, ela tem o agar, que é uma substância que dá essa consistência nela, enfim, outros componentes. O creme hidratante, que parece homogêneo, mas se analisado de forma mais cuidadosa, nós vamos ver que não é. O isopor, essas pedras preciosas aí, o rubi, a safira, nós vamos ver que na verdade elas também não são homogêneas. O chantilly, embora pareça homogêneo, também não é. Então todos esses aí são exemplos de coloides. E aí vem uma coisa interessante. Nós vimos que o óleo não é solúvel na água, certo? Mas e aí? E quando nós observamos a maionese, que possui tanto água como óleo na mistura? O que nós vemos não é uma aparência bem uniforme, que até faz a gente achar que ela é uma aparência homogênea? Como que isso é possível então, se a água e o óleo não se misturam? Bom, o segredo está na gema do ovo, que é um dos ingredientes aí usados na maionese. A gema, ela serve de ponte entre o óleo e a água, porque ela possui uma molécula chamada lecitina. E as lecitinas, elas têm a facilidade para interagir tanto com a água quanto com o óleo. Tá? Então, as gotículas de óleo, elas são envolvidas por essa molécula. Dá pra gente ver aqui esses frisinhos aqui, olha, tá vendo? Então, a molécula de óleo, ela é envolvida pela lecitina, e formando essa ponte aí, fazendo com que o óleo então consiga se espalhar pela água da mistura. Dessa forma nós vamos ter uma mistura com aspecto homogêneo a olho nu, mas que ao ser analisado microscopicamente nós vamos ver que na verdade nós temos outros componentes aí, tá? Então
na verdade, eles são colóides. Então, do ponto de vista químico, as moléculas com essa propriedade semelhante à da lecitina aí, ou seja, que promovem a mistura de líquidos que normalmente não podem ser combinados, são chamados de emulsionantes ou emulsificadores. É muito comum nós utilizarmos esses emulsificadores em bolos, em sorvetes, em pães, tá? Porque como nós temos componentes ali que não se misturam, ia ficar aparentemente feio, né? Então, o sorvete, por exemplo, né? Se nós não tivéssemos a ação dos emulsificadores, ele não teria essa aparência tão bonita como tem, tá? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre as suspensões, que tem partículas aí acima, né? O tamanho delas é acima de 1 nanômetro, como nós vimos. Então nós vimos que a mistura entre a água e a areia, ela forma um sistema heterogêneo, com fases bem evidentes, né? Dá pra gente separar claramente a água da areia. Mas o que acontece se nós adicionarmos em um copo com água, a areia em um copo com água e depois nós mexemos bem forte? Então, enquanto nós estivermos mexendo, a areia ela vai se espalhar na água, né, ficando suspensa. Mas assim que nós pararmos de mexer, a areia novamente vai se depositar lá no fundo da mistura. Então, isso acontece porque os grãos de areia eles são muito maiores do que as partículas que se dissolvem nas soluções ou que estão presentes aí sem se dissolverem no caso dos colóides. Dessa forma, diferentemente do que acontece com os colóides, é possível enxergar claramente essas partículas sem a ajuda do microscópio. Então, as suspensões, elas são as mais fáceis da gente identificar, né? Porque eu consigo enxergar claramente as partículas. Entre outros vários exemplos de suspensões aí, nós temos a água com argila e a água com cimento, tá? São outros exemplos de suspensões aí. Quando a gente mistura, a gente acha que eles vão se dissolver completamente, mas se a gente deixa em repouso, dá pra gente ver as fases aí de forma bem distinta. Tá bom? Para separar os componentes de uma suspensão, nós podemos usar filtros comuns, que nós já vamos conseguir, o que já não acontece com as soluções, né? Que nós precisamos de técnicas mais aprimoradas aí que nós vamos ver no próximo capítulo, tá bom? Então, até a nossa próxima aula.